Muito bem, pessoal. Professor Felipe Bort na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso, tá certo? Então vamos nessa, né? Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma, tá certo? Então, o curso é formado basicamente por resoluções de questões que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, para quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Então é isso, bons estudos e boa sorte. Bom, pessoal, vejamos essa questão que diz o seguinte: o esforço exercido por um gestor não é observável para acionistas e credores nas empresas em que há separação da propriedade e do controle. Nesse sentido, o desafio da contabilidade financeira é fornecer uma medida informativa do desempenho gerencial. Tal medida permite contratos de incentivos eficientes para monitorar o esforço dos gestores e proteger os credores e acionistas de oportunismos dos gestores. Nesse contexto, o tipo de assimetria de informação presente é a ou o. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem uma situação de assimetria de informação, né? Em que o esforço desse determinado gestor não pode ser visto aí por esses acionistas e credores dessas empresas, né? Que tem essa divisão aí, essa separação entre propriedade e controle. O que a gente tem que responder, pessoal, é, dado essa situação, qual tipo de assimetria de informação é essa? Então, claro, a gente vai analisar cada uma das alternativas e discutir, né, porque elas estão certas ou não. Então, a letra A está falando sobre seleção adversa. Pessoal, seleção adversa aí é um dos tipos fundamentais de assimetria de informação, né? Só que a seleção adversa, pessoal, ela ocorre antes do contrato ser firmado, né? Quando uma parte aí tem mais informações do que outra sobre a qualidade ou um risco de um ativo, enfim. Então, um exemplo comum é o mercado de seguros, né? Onde quem tem mais probabilidade de usar o seguro tende a contratá-lo, né? Outro exemplo aí é quando um empresário, né, ele vai pegar um empréstimo no banco, ele sabe mais sobre a situação financeira da empresa do que o analista de crédito do banco, certo? Então ele pode esconder, né, essa situação, uma possível situação problemática da empresa, ele pode esconder isso do analista de crédito e tal, e adquirir um crédito ali que talvez ele não possa honrar. Nessa questão, pessoal, no enunciado dessa questão, perceba que esse problema surge aqui depois que o gestor foi contratado, né? Então, após o contrato ser estabelecido. Então, não se trata aqui de um problema de seleção adversa, né? A seleção adversa não é a assimetria de informação presente aqui. Então, a gente descarta aqui a letra A, ok? A letra B, pessoal, está falando sobre aversão ao risco. Pessoal, aversão ao risco é basicamente a preferência por evitar incerteza, né? Ou seja, uma pessoa que é avessa ao risco, ela prefere opções mais seguras, né? Que possam resultar aí, claro, num menor retorno esperado e tal. E esse conceito, pessoal, também não tem muita relação com o enunciado, né? Dessa questão, não tem muita relação com essa questão dessa assimetria de informações aqui e tal. Então, a gente descarta isso aqui porque simplesmente não tem nada a ver, né? A letra C está falando da relação de agência. Pessoal, o que é relação de agência? A gente tem essa situação, né, de relação de agência quando uma parte, né, por exemplo, o acionista e os credores, ela entrega, né, ela dá essa autoridade à outra parte, né, no caso os gestores, para que eles ajam, né, que eles devem agir em prol do benefício desses acionistas, desses credores e tal, tá certo? E na situação a gente tem até essa relação de agência, né? Só que essa resposta não é a resposta para o tipo de assimetria de informação.
de fato aqui a gente até tem uma relação de agência aqui, só que isso não é a resposta, pessoal. O enunciado está pedindo o tipo de assimetria de informação, e relação de agência não é um tipo de assimetria de informação, ok? Portanto, a gente descarta isso aqui. Não, essa alternativa aqui é completamente descartável. A letra D está falando de custo de agência. Pessoal, o custo de agência é basicamente aqueles custos, né, que recai aí sobre os acionistas, os credores, para monitorar e controlar, né, a gestão, né, a gestão desses agentes e evitar comportamentos oportunistas e tal. E claro, a gente pode até observar que isso possa fazer parte aqui desse enunciado, né? A gente pode até inferir que isso possa fazer parte do enunciado, só que isso não é um tipo de assimetria de informação, tá, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado ao ler a questão. A questão, o enunciado da questão, está falando sobre tipo de assimetria de informação. Custo de agência não é, com certeza, isso, ok? Então, por isso a gente descarta isso aqui também, tá? O foco aqui, pessoal, é na assimetria de informação. E por fim, a letra E fala sobre risco moral. Pessoal, risco moral é um tipo também fundamental de assimetria de informação, né? Risco moral e seleção adversas aí são exemplos típicos aí, né? Tipos típicos de assimetria de informação. Então, o que é o risco moral, pessoal? A gente tem uma situação de risco moral, ela vai ocorrer após a assinatura de um contrato, né? Em que uma das partes, no caso aqui o gestor, né? Ele pode agir de forma oportunista, né? Sabendo, claro, que esses acionistas e esses credores não vão ter todas as informações acerca dos seus comportamentos e dos seus esforços e tal. Então, surge um problema aqui, né, pessoal? Porque o esforço desse gestor, ele não é observável por esses acionistas. Olha aqui, ó, não é observável para os acionistas e credores, ok? E, claro, né, tanto poderia ser o esforço, como poderia ser os comportamentos inapropriados, ok? Comportamentos oportunistas. E isso é justamente essa questão aqui do risco moral, tá certo, pessoal? Então, né, a contabilidade financeira, ela busca justamente mitigar esses problemas, né, esse risco moral, justamente oferecendo algumas métricas, né, e alinhar os incentivos dos gestores, né, com os dos acionistas e tal. Então é justamente isso, pessoal. Nosso gabarito, letra E, né, risco moral, é a única alternativa correta, porque trata diretamente dessa assimetria de informação que é pós-contratual, né, após o contrato, em que esse esforço do gestor, ele não é observável, né, e isso possibilita aí comportamentos oportunistas, enfim, que não vão poder ser observados por esses credores. Por isso, gabarito, letra E. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível, tá certo? Então é isso, continue firme nos estudos, siga o canal Gundrice e o professor Felipe Bort em todas as redes sociais e até a próxima.